Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que é, olha, fundamental na computação em nuvem, a Amazon VPC. A ideia é entender o que é e como funciona de um jeito bem visual e direto. Sabe, quando se começa a usar a nuvem pública, uma pergunta muito importante sempre aparece, principalmente para quem lida com dados sensíveis. Como é que se garante um espaço privado e seguro totalmente isolado do resto do mundo? E no universo da Amazon Web Services, a resposta para isso é a VPC. A lógica por trás dela é bem simples, na verdade. Ter uma fatia da nuvem pública da AWS que é totalmente privada e controlada. Basicamente, uma VPC permite lançar recursos da AWS, como servidores virtuais, por exemplo, dentro de uma rede onde o controle é total. É muito, mas muito parecido com ter um data center privado tradicional, só que na nuvem. Para deixar esse conceito mais palpável, vamos usar uma analogia ao longo da nossa conversa de hoje, a de construir um parque de escritórios particular. Funciona super bem, vocês vão ver. Certo, então vamos mergulhar um pouco mais fundo e dar uma olhada na planta baixa desse nosso parque de escritórios virtual. Olha só esse diagrama. Ele mostra o quadro geral, sabe? Desde a estrutura maior até cada um dos componentes que ficam lá dentro. A gente vai passar por cada uma dessas pecinhas. Primeiro de tudo, é importante entender que tudo isso existe dentro de uma região da AWS. Usando a nossa analogia, a região seria a cidade, o local geográfico onde o nosso parque de escritórios vai ser construído. A VPC, por sua vez, age como se fosse o terreno murado, sabe? É o perímetro de segurança do nosso parque, isolando completamente o que está dentro do resto da cidade. E aqui vem uma sacada genial disso: as zonas de disponibilidade. Pense nelas como bairros independentes dentro da cidade, cada um com sua própria energia, sua própria infraestrutura. Isso garante que, se um bairro tiver um problema, sei lá, uma queda de energia, os prédios nos outros bairros continuam funcionando. Isso é resiliência na prática. Ok, já entendemos o perímetro. Agora vamos entrar nos muros da nossa VPC para ver como as coisas são construídas lá dentro. Para montar essa rede virtual, existe uma sequência de passos bem lógica. Tudo começa, claro, criando os espaços onde os recursos vão de fato morar. Esses espaços são as subredes, ou subnets. Na nossa analogia, elas são os prédios individuais dentro do parque. E aqui tem um detalhe bem importante. Cada prédio precisa estar inteiramente dentro de uma única zona de disponibilidade, ou seja, em um único bairro. Com os prédios de pé, é hora de botar a coisa para funcionar. E isso é feito com as instâncias, que são os servidores virtuais. Elas seriam os escritórios e as equipes dentro dos prédios, onde as aplicações rodam e o trabalho de verdade acontece. E para que o tráfego de dados não se perca lá dentro, bom, para isso existem as tabelas de rota. Elas são como as ruas e as placas de sinalização do nosso parque, indicando exatamente para onde o fluxo de informação deve ir, seja entre os prédios ou em direção à saída. E falando em saída, chegamos num ponto-chave, o Internet Gateway. Ele é literalmente o portão principal que conecta nosso parque de escritórios privado com as grandes rodovias da internet. Sem ele, nosso parque fica totalmente ilhado do mundo. Mas olha só que interessante. A conexão com o mundo não se limita só à internet pública. Uma VPC tem outras cartas na manga, outras formas bem poderosas de se conectar a redes externas. Por exemplo, dá para criar uma conexão privada e direta com outro parque de escritórios. Isso se chama VPC Peering. Ou então criar um túnel seguro, uma VPN, para ligar o ambiente na nuvem a um data center físico da empresa. E para cenários mais complexos, o Transit Gateway funciona como um grande hub central, conectando várias redes de um jeito super organizado. Beleza, muito legal tudo isso, mas e o custo? Quanto custa para manter tudo isso de pé? Vamos dar uma olhada em como funciona a precificação de uma VPC. O modelo de preços é bem direto, na verdade. É como se o terreno, a estrutura da VPC em si, fosse de graça. O que gera custos são algumas utilidades e serviços extras, como as conexões com o mundo exterior que a gente acabou de ver. É exatamente o que a própria documentação da AWS diz. Não existe cobrança adicional pelo uso da VPC. As cobranças aparecem por causa de componentes específicos que são adicionados e que, claro, consomem recursos da rede. Geralmente, o custo mais comum que aparece na fatura está ligado ao uso de endereços de IP públicos. Eles funcionam como o endereço postal do nosso parque na internet e são essenciais para que as aplicações possam ser acessadas diretamente pelo mundo afora. E aqui vai uma informação bem legal para quem está começando. O AWS Free Tier, que é o nível gratuito da AWS, já inclui 750 horas de uso de endereço IP público por mês, sem custo nenhum.
E é isso. O projeto de uma rede privada, segura e escalável está aí, completo. Com essa base tão sólida, a pergunta que fica no ar é: o que de incrível pode ser construído dentro de um ambiente tão poderoso e controlado como esse?